Boa noite, pessoal. Já estamos no ar e estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política, pela TV O Ponto da Política no YouTube. Eu peço que vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube. É só, claro, acessar o YouTube e digitar TV O Ponto da Política, ok? Então, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política, e eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado do município de Pinhais, no estado do Paraná, e vai para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2020, são exatamente 19 horas e 30 minutos. Lembro também que este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Nova Pinhais, ou então, na quinta-feira, o seu áudio vai ao ar, né, pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 87.9, né, todas as quintas-feiras, às 11h30 da matina. E lembrando também que a FM Nova Pinhais, ela vem liderando a audiência pelos rádios net já há alguns meses, né? E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre eleições municipais de Curitiba e fazendo também um pronunciamento do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, e as relações com o executivo e, obviamente, também com os governadores dos estados, depois da reunião de hoje, né, que tivemos a reunião por internet, que eles tiveram uma reunião virtual, a coisa pegou fogo lá, né? E eu sempre digo também que o espaço é aberto e democrático. Participe com perguntas, observações, críticas ou sugestões. E para comentar sobre estes assuntos, na conexão de hoje, diretamente do Rio de Janeiro, está Amanda Sangalli. Ela é graduada em Ciências Sociais, é cientista social pela PUC, a Pontífice Universidade Católica do Paraná. E também ela é integrante do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil, pesquisadora da área de ciência política, com ênfase aonde? Nos temas, olha só os temas, elites políticas e relação executivo-legislativo. Amanda Sangalli, tudo bem com você? Boa noite, seja bem-vinda ao programa. Tudo bom? Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Chicão. Então, estamos aí. Tá, deixa eu ver, tem gente entrando aqui, deixa eu ver como é que tá no Facebook. O Jonei Mariano já curtiu o Ponto da Política lá de São Lucas do Rio Verde. Deixa eu ver aqui se já está na página aqui. Só um momentinho aí, pessoal. Tem que entrar aqui, ele demora um pouco para entrar na página. Vamos ver, tchan, entrou, legal. Vou compartilhar na tua página aí, Amanda, ok? Ok. Vou compartilhar na tua página aí para você poder compartilhar para os teus. O Marcelino, o professor Marcelo Marcelino já compartilhou também. Deixa eu ver que a internet de novo deu uma aqui, vamos lá. Pere Assir está curtindo, o público compartilhar em uma página, vamos ver aonde que vai aqui. Se ele me deixa. Não é, que seria para o meu blog. Vamos para outra aqui. Mas já acertamos. Isso aqui demora um pouco, porque ao vivo é assim mesmo. Vamos ver, compartilhar aonde. Tchan. Aí também. Daqui um pouco ele permite aqui um compartilhamento. Deixa eu colocar o público aqui também, que eu já não tinha colocado. E vou voltar para a minha parte, que eu tenho que liberar para o público, senão ele fica no modo privado, ou seja, só para os amigos, e as pessoas acabam não vendo, né? Deixa eu ver aqui onde eu vou compartilhar agora o público, uma mensagem, página. Ele já me libera aqui, pessoal, só um momentito. Ou então, Amanda, se você tiver como entrar aí na minha página.
Deixa eu ver Pois é, ele aqui. não tá liberado mesmo para os demais. Oi? Ali. Não tá. Assistir comigo. Fica à vontade, pode pegar aí tranquilo. Ok. Aqui, se eu faço pelo celular, nós já começamos aí, pessoal, o bate-papo aqui com a cientista social Amanda Sangalli. Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo... Se fica mais rápido aqui pelo meu... você vê, não fica mole, não. Eu já vejo aqui, já... Você consegue ver, né? Mas. Não? O meu aí tá como Chicão Somavila, eu tô no YouTube. Aqui, ó. Dá para ver no YouTube também. Aí, ó, tô compartilhando aí na tua linha do tempo. Deixa eu ver aqui que ele já vai Ok. abrir. Amigo, compartilhar na linha do tempo de um amigo, tá? Vai lá, ó, tô colocando aqui, ó. Uhum. Aí, ó. Daqui um pouco chega aí. Coloquei na tua linha do tempo, ok? Chegou aqui. Oh, legal, então. Só você compartilhar aí. Então, beleza pura? Só um momento. Conseguiu compartilhar o link? Aí. Beleza, podemos Então, seguir. vamos. Legal, então. Bacana. Eu sempre faço um comentário inicial antes da gente começar a live com os nossos convidados. E hoje vou falar bem rapidinho aqui. É sobre essa situação aí, pessoal, que as pessoas estão... Aí, compartilhou, legal. Que as pessoas estão bem loucas, bem desesperadas, indo em mercados, comprando tudo, comprando um monte de coisas, desde alimentos até o gás, até gás. Você liga para distribuidor, olha, acabou o estoque, a demanda está muito grande, etc. Então, pô, pessoal, todos nós, eu inclusive, vocês aí, que vocês principalmente que estão fazendo isso, vocês têm que ter cabeça, entende? Tem que ter cabeça, não dá para comprar tudo, vai faltar para o outro, vai faltar, às vezes, até para um parente teu, falte. Entende? Essa pessoa que vai lá, compra de tudo, faz um estoque grande, não vai faltar alimentos. Pode ter certeza, os alimentos não vão faltar, não. Agora, claro, vai faltar se as pessoas chegarem no mercado, precisa do pacote de macarrão, compra 10. Precisa de 5 quilos de arroz, compra 20. Realmente, nessa situação aí, a gente tem que ter solidariedade, pensar nas outras pessoas, pensar no próximo, só pensar em si, pô, para onde que vai parar esse mundo? Né? O mundo é de todos, todo mundo tem que ter a mesma situação. Eu fico, sinceramente, me desculpem aí quem está me acompanhando, mas eu fico indignado com esse tipo de coisa. A pessoa só pensa no umbigo dela, só não enxerga um palmo para frente do nariz. Então fica aqui meu registro sobre essa situação. Então vamos lá. Amanda Sangalli, o que você acha dessas pessoas irem correndo para os mercados aí, Amanda? É complicado. Realmente é um momento de ter solidariedade. Eu acredito que não adianta você sair comprando um monte de produtos e deixar outras pessoas sem, né? Além de que tem pessoas que são tão vulneráveis que não conseguem nem comprar um sequer produto. Então, é um momento que as pessoas precisam olhar para si e também olhar para o próximo, né? Ter esse cuidado. É isso aí. Deixa eu ver alguns nomes que já estão participando aqui. Jonei Mariano da Silva, lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Marcelo Marcelino, boa noite, Chicão e convidado, o professor Marcelo Marcelino, que inclusive está escrevendo
colunas no meu blog e amanhã vou publicar a segunda parte da economia política, que ele está da crise, economia política da crise, a política econômica da crise, a segunda parte, e sexta-feira eu posto a terceira parte. Rô Araújo, boa noite. Jonei Mariano fala, boa noite, Chicão e a convidada. Aqui em Lucas do Rio Verde, hoje iniciou uma campanha social de entrega de cestas básicas para os carentes, os alunos carentes, que estão em casa confinados em previsão de volta das aulas só dia 6/4. Abraço a todos, professor Jonei Mariano. Valeu, um grande abraço aí, Jonei. Bom recado, mas olha, esperamos aí também, né, que o pico, porque o pico, dizem os especialistas, que o pico começa a partir do dia 6 no Brasil, a partir do dia 6 de abril e vai até maio, mas vamos ver o que vai dar. Então, Amanda, você está aí no Rio de Janeiro, mas você morou muito tempo aqui em Curitiba, enfim, né? E, claro, você é uma cientista social e analisa as elites políticas, as relações governamentais, as relações entre executivo e legislativo, e, claro, está sempre pesquisando. Então, vou te fazer uma pergunta. Você, apesar de estar aí no Rio de Janeiro, mas esteve aqui, estudou por aqui, como você analisa hoje a gestão greca aqui em Curitiba, lá em Curitiba, que nós estamos aqui em Pinhais, e as eleições majoritárias deste ano? Você tem alguma previsão, alguma análise? Qual a análise que você faz disso? Da gestão greca e das eleições de 2020? Como que os partidos estão se preparando, as pré-candidaturas majoritárias? Bom, como eu não sou especialista em política local, o que eu posso trazer é uma análise ainda bastante simplista sobre a gestão greca, né? Tendo em vista as últimas pesquisas de intenção de voto, que ocorreu aproximadamente, se não me engano, em dezembro do ano passado, não sei se saiu mais alguma, tentei me atualizar, mas o que eu encontrei foi isso, que o Greca ainda ele está em primeiro lugar dentre os prováveis candidatos, né, à prefeitura de Curitiba. Então, a minha análise é que ele tem um mandato, assim, querendo ou não, um pouco popular entre o perfil de Curitiba, que é uma cidade com um perfil bastante conservador ainda, né? Então, esse conservadorismo é bastante latente. Então, ele tem uma certa força entre as classes média e média alta, né? Algumas categorias criticam a gestão, né? Os profissionais da educação, por exemplo. Existem várias críticas, mas eu não acredito que ele seja tão prejudicado nas eleições por causa disso. Mas, claro, o governador Ratinho Júnior não apoiou, não declarou ainda seu apoio à candidatura do Greca à prefeitura, né? Então, ele deixa aberto o jogo, ao meu ver, para que outros que participam do seu governo, inclusive, né, como Nélia Prévost, possa aí, talvez, num debate acirrado, quem sabe levar a prefeitura? Não sabemos. Também tem outros candidatos que eu verifiquei na pesquisa, só um momento, como o Gustavo Frutti, né, o Franceschini, até o Dutti, e alguns mais fracos, assim, no ponto de vista dessa pesquisa de intenção de voto, que seriam alguns vereadores, como de esquerda, que seria, no caso, Goura, enfim, mas essa é a análise mais simples que eu posso fazer, tendo em vista o perfil da cidade de Curitiba, né, dos eleitores. Legal. Então, evidentemente, é bem provável então que o governador Ratinho Júnior aguarde o resultado de futuras pesquisas aí para ver, olha, eu vou apoiar aqui, eu vou apoiar ali, né? Exato. Mas nem, não sei, é normal, governador elege prefeito nas capitais, na tua opinião? Olha, ele tem uma força política bastante relevante, acredito, nessa situação. Na capital, principalmente, né? Legal. Deixa eu ver aqui mais o Altair Delfino, daí dos Óleos Delfino, da Jacó Macanha. Boa noite, Chicão. Tem a questão da alta dos preços. Nessas horas a gente não vê Procon fiscalizando. Olha, fica o registro aí do Altair Delfino,
um registro muito importante mesmo, né? Dizendo aí que nessa hora a gente não vê o PROCON pelas altas dos preços. Muito bem lembrado para você aí, Altair Delfino. Deixa eu ver aqui quem mais. Terésio Gabriel Bertoja de Freitas, o Terésio participando. Álvaro Giovenardi, também de São Paulo. Evandro Martini, da Itália. Sexta-feira, às 14 horas do Brasil, sempre entrevisto. Eu faço uma conexão com o Evandro Martini. O Veri Assis, que é do Conselho Tutelar aqui. O Jonei Mariano, já falei. Maria Somavila, minha digníssima, e está secretariando a gente lá no outro computador. O Luiz Antônio Ferreira Pereira, Aetique, tudo beleza? Tranquilo? Rua Araújo, falei. Marcelo Marcelino, Júlio Gouveia, Aline de Azevedo, Elisa Felipe também, e a Edneia Fanfato também curtiu agora aqui a nossa live. Aí, pessoal, eu peço para vocês, por favor, dêem umas likes, evidentemente, e também compartilhem a nossa live, eu sempre peço, né, porque o compartilhamento faz com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, mas principalmente conheçam as opiniões, as colocações, os comentários das nossas convidadas e dos nossos convidados, hoje, no caso aqui, com a Amanda Sangali. Né? O Marcelo Marcelino diz aqui, Edinete Marques Gonçalves também está nos prestigiando. Marcelo Marcelino, só para contribuir na análise, vamos lembrar que Rafael Greca de Macedo carrega nas suas costas o peso favorável da sua herança histórica da classe dominante, que você acabou de falar, as elites. O primeiro prefeito de Curitiba, ainda no século Elise Baduí também, Roseli Saldanha também entrando aqui, obrigado. O peso favorável da sua herança da classe dominante. O primeiro prefeito de Curitiba, ainda no século XIX, era Macedo. E essa família tem tentáculos seculares em várias instituições dos três poderes, diz ele aqui. Bem lembrado, bacana mesmo, né? Bacana mesmo as suas colocações. Deixa eu ver aqui quem mais eu falei. A Roseli, a Saldanha Ribeiro, a Elza Baduí, o Álvaro já falei. Então, nós vamos partindo para mais perguntas aí. Vamos partir aí para a questão nacional. Ontem, Amanda Sangali, em seu pronunciamento, o presidente Bolsonaro incentivou as pessoas a saírem do isolamento social e levar uma vida normal, aquelas menos de 60 anos, apelando que a economia não pode parar. Olha, é uma colocação bastante, recebeu críticas e mais críticas das redes sociais. E qual a sua opinião, eu pediria, especificamente sobre esse ponto do pronunciamento, liberando as pessoas, incentivando que as pessoas vão para as ruas e, evidentemente, formando aglomerações nos ônibus, nos metrôs e etc. Qual a sua opinião sobre isso? Tá certo. Evidentemente, a economia não pode parar, mas eu acredito que não seja a saída mandar todas as pessoas a vida normal, as suas vidas normais, e poder sair de casa, e enfim. Nesse momento, eu não acredito que essa seja a saída ideal para um pronunciamento de um presidente. Ele poderia muito bem realizar outras medidas para ajudar, né, na economia, para não perder essa roda, não parar de girar a economia. Como, por exemplo, medidas de pagar, por exemplo, os pequenos empresários. Distribuição da renda. Uma distribuição da renda, exatamente. De alguma maneira, organizar alguma maneira de não parar completamente, né, a economia. Então, eu acredito que esse pronunciamento ele tem um peso no que se refere à saúde pública, principalmente, né? Porque é a saúde pública que está em jogo, em primeira instância. É claro que a economia é importante, mas ela não é importante se a gente matar uma parte da população, porque depois essa população não vai produzir e não vai gerar renda para o país. Então, a gente tem que pensar nesse momento nessas pessoas.
principalmente no grupo de risco, que é claro que o presidente mencionou, mas se a gente mandar os jovens voltarem para as escolas, esses jovens vão estar, né, fazendo com que mais pessoas se contaminem e só ampliando a pandemia. Então é muito complicada a situação, esse pronunciamento, esse posicionamento, né? Ainda mais que ele vai completamente contra aos demais, né? A Organização Mundial da Saúde, agora a gente vai ver também contra os governadores, todo mundo está nesse embate, né? Sim, e você vê, é uma colocação muito com alto índice de ausência de inteligência. Eu penso assim, não sei se você concorda. Veja só, as crianças vão para aula, vão trabalhar, isola-se as pessoas do grupo de risco, mas essas pessoas elas vão voltar para casa. Essas pessoas não vão dormir nos seus serviços, nos seus trabalhos, elas vão para lá e vão voltar para casa. Provavelmente e obviamente contaminadas pelo vírus, trazendo o vírus em alguma parte do corpo, ou quem sabe até sendo inalado, alguma coisa assim, e vai trazer, você vê a falta de inteligência, a falta de consideração, de pensar, de refletir, né, sobre isso. Até, aliás, agora há pouco, o ministro Mandetta, aí, eu tenho aqui uma matéria, vou até ler depois, uma matéria do ministro Mandetta recuando já da posição que havia tomado, meio que elogiando o presidente daquela baboseira que ele falou ontem, na minha opinião, peço desculpa se você não concordar, mas é aquilo que ele falou, aquelas colocações, e hoje já amenizando, passando panos quentes. Mas antes eu quero ler aqui mais alguns comentários. Roseli Saldanha Ribeiro, de Curitiba, está aqui. Sérgio Xavier, de São Paulo. Miguel Lima, aqui de Pinhais. Um abraço, Miguel. Nelson Giovenardi, um grande abraço para você, lá de São Paulo. Então, quer ver? Eu só vou ler aqui, Amanda, aqui, ó. Vamos ver se a internet aqui vai me ajudar hoje aqui, que está meia... Estou pedindo aqui para vir, estou chamando aqui, clicando aqui, ó. Olha só. É que eu não... Mandetta diz que quarentena foi precipitada e que proposta de Bolsonaro será estudada. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, baixou o tom em relação à rigidez do isolamento social em coletiva de imprensa feita na tarde desta quarta-feira, 25, um dia depois do pronunciamento de Jair Bolsonaro em rede nacional, no qual minimizou a gravidade da pandemia do coronavírus. Mandetta disse que a proposta de Bolsonaro de fazer isolamento vertical e não horizontal, ou seja, palavras bonitas para lidar com a vida das pessoas, né? Isolamento vertical, não horizontal, palavra muito bonita mesmo, muito linda para lidar com a vida das pessoas, né? Ou seja, apenas do grupo de risco da Covid-19 será considerada para estudo. Ele também fez críticas à quarentena adotada por decisão de alguns governadores. Olha só o que ele diz aqui. A gente tem que melhorar esse negócio de quarentena. Ficou muito desarrumado, não ficou bom, foi muito precipitado. Olha as palavras que o ministro médico usa. Ficou um negócio de entrarmos e não sabemos muito como sairmos, disse. E tudo vamos nos unir, está tudo bem, acrescentou, citando os governadores que estão batendo de frente com o presidente em relação às medidas, que nós vamos entrar mais para frente nessa situação. O presidente fez um apelo e nós vamos sim olhar. Tem duas maneiras de se fazer quarentena. Isto tudo vai ser estudado, completou Mandetta. É brincadeira, dá até vergonha, viu? Um recuo desse. Então, aqui que eu digo, aqui que eu falo, acrescentando agora, que ainda durante o pronunciamento, Bolsonaro atacou os governadores e as medidas que esses governadores estão adotando para combater a pandemia do coronavírus. Tudo bem. E em reunião por videoconferência, no meio da manhã desta quinta-feira, Bolsonaro agrediu o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que o João Dória está
pegando esse espaço, está protagonizando aquilo que outros não estão. De maneira sem precedentes e para as relações de entre um presidente e um governador de estado, né? Isso nunca, parece que nunca teve na história da República. E a partir do pronunciamento, os governadores começaram um levante contra Bolsonaro, a ponto de o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aliado de primeira hora e líder do bolsonarismo, ter rompido com o presidente nessa manhã. Então, eu faço uma pergunta para você, Amanda, que é a tua área. Como podemos entender a atitude do presidente? Qual seria o motivo que levou ele a agir de forma tão deselegante, né, sob o ponto de vista do relacionamento político com os governadores? E quais as expectativas de agora em diante? Certo. Acredito que nessa questão eu vou tomar um tempo, porque Fique à vontade. vou fazer até uma análise um pouco retrospectiva para poder explicar a atual situação. Então, a gestão Bolsonaro, a princípio, ela leva como características, né, de perfil de governo práticas apolíticas, autoritárias e personalistas. Eu vou explicar esses 3 fatores e aí eu vou construir todo um diálogo em cima disso, tá? Então, a política seria essa desconfiança dos acordos políticos, seriam essa famosa crítica ao toma lá da cá, né, que seria o presidencialismo de coalizão, cujo o Estado brasileiro vem sendo estruturado, né? O sistema brasileiro atua dessa maneira, com as políticas de coalizão entre os partidos. Então, esse seria um ponto que eu chamaria de apolítico, porque ele não quer conversar com os seus opositores políticos e chegar num acordo. Ele simplesmente quer impor a sua vontade. Aí vem a questão do autoritarismo, né? Ele tem uma gestão bastante autoritária, que seria negar a legitimidade dos opositores, seria também encontrar medidas de legislar pelo legislativo, que seriam os decretos, que ele governou por muitos decretos, também por medidas provisórias. Um dos que mais utilizou decretos, inclusive durante a gestão presidencial. Além de atacar a liberdade da imprensa, ele sempre faz muitas críticas, inclusive nesse pronunciamento ele voltou a fazer esse ataque à imprensa. E, além disso, uma característica do perfil de governo era ser personalista, então tinha um foco pessoal na figura Bolsonaro, né? E, claro, uma proximidade com os eleitores através das lives, então ele sempre manteve esse lado bastante pessoal na sua política, mantendo o holofote, digamos assim, na figura Bolsonaro e não no governo Bolsonaro. Isso é bem forte, né? Deixando de lado os valores tradicionais partidários, né? Ele, inclusive, está sem partido atualmente. E, assim, tendo como resultado essas características, a gente consegue trazer um cenário bastante previsível para o que a gente chegou agora. Ele agiu de acordo com essas características ao longo do primeiro governo. E, então, ele governou, como eu comentei, por meio de decretos e etc. Isso fez com que o Congresso Nacional se posicionasse de uma maneira mais apreensiva, porque ele estava sempre tentando, né, digamos, mascarar o que ele queria. Sempre atacando, exato. Então, começou um conflito, né? Principalmente, por exemplo, a questão do decreto da alteração das regras ao porte de armas, que aí houve uma grande confusão com o Congresso, né? Um grande conflito, derrubaram, né? E então aí a gente consegue ver o começo desse conflito. Aí, em 26 de maio de 2019, tem uma primeira manifestação dos eleitores do Bolsonaro, da sua base eleitoral, contra o Congresso, contra várias questões, contra o Judiciário.
E o presidente propõe um pacto entre os poderes, que então quando ele quer, de certa forma, tentar amenizar esses conflitos, né, que já vinham acontecendo já desde o primeiro ano de governo. Aí eu quero pular já para esse segundo movimento. Perfeito. Que nós tivemos agora em 15 de março, onde foi um movimento completamente apoiado, né, pelo presidente e era, digamos que inconstitucional, porque ele era contra os demais poderes e a liberdade dos demais poderes. Então, aí a gente enxerga nesse diálogo que eu estou trazendo toda uma deterioração do governo, das condições políticas desse governo, né? Então, diminuiu a popularidade, o presidente saiu do partido dele, do PSL, perdeu alguns apoios aí nisso, perdeu mais recentemente apoio de alguns fiéis seus, Olavo de Carvalho começou a criticar ele, outros políticos que declaravam apoio a ele, como Joyce Hasselmann, o Major Olímpio, Janaína Pascoal, o próprio Alexandre Frota. Exatamente. E até o famoso velho da Havan, né, o Luciano Hang, também se posicionando contra ele. Então ele está perdendo força política. E, ao meu ver, chegando agora finalmente na nossa pergunta, esse pronunciamento foi quase que um suicídio político, porque, além de tudo, ele reafirmou mais um embate, que além do Congresso Nacional e do Judiciário, em consequência, né, por essa briga da judicialização da política, chegou a um embate estadual com os governadores. Tem mais isso, né? E aí complica, é por isso que eu falo, o pronunciamento foi quase que um suicídio político. Ele está perdendo dia a dia qualquer força que ele tem, de certa forma, quem tem visibilidade está deixando de apoiar ele. Só para uma pergunta, desde o primeiro dia de governo dele, não vamos nem falar na campanha, mas desde o primeiro dia do governo dele, você viu um único dia, que seja um único dia, que ele propôs um pacto para o Brasil, que ele deixou de atacar alguém, que ele propôs a paz política no Brasil? Então, teve aquela tentativa de pacto entre os poderes, mas a gente já viu que não funcionou, porque ele já estava fragilizado. Então, não adiantou. Assim, no começo ele não deu bola para isso, não queria fazer coalizão, não queria conversar com outros partidos, sempre muito autoritário, muito restrito no seu pensamento, não podia desviar em nada do que ele planejava, e foi se fechando realmente numa bolha. Então ele foi se desgastando, e é algo que a gente prevê a partir do momento em que alguém nega o presidencialismo de coalizão. Num sistema que vem de uma história de coalizão, entende? Entre partidos e alianças, porque isso é o fazer política. É o ato de conversar, de discutir, chegar num consenso. E acordar ali, desacordar ali, refazer as alianças políticas, porque isso sempre ocorre ao longo dos governos, né? Reestruturar, por exemplo, as pastas ministeriais, que são muito importantes, então você realoca partidos na coalizão. Enfim, existem N maneiras de trazer uma certa estabilidade política, que o Bolsonaro nunca ligou para isso, não se importou com esse tipo de política. Perfeito. Legal a tua explanação. Eu vou dizer, se por um acaso cair a conexão do Zoom, aí basta só você clicar no mesmo link, tá? Se por acaso cair. Às vezes acontece isso. Deixa eu ver mais uns comentários aqui. Nelson Giovernardi, lá de São Paulo, aliás, do Mato Grosso, né? Ela explicou bem, Bolsonaro é um narcisista autoritário e de pouca cultura. Elisa Filipe, de Curitiba, Elisa Filipe, não, perdão. Após o pronunciamento de Bolsonaro, os governadores dos estados decidiram se reunir e tomar providências sem o apoio do governo.
Além disso, alguns senadores e deputados também se manifestaram contra o atual posicionamento de Bolsonaro. Vocês poderiam comentar mais sobre essa divisão e como ela afeta os próximos passos do governo Bolsonaro? Isso nós vamos falar para frente aqui. Eu tenho umas perguntas para fazer para a Amanda a respeito disso. Edivete Fontoura Marques. Concordo com o senhor presidente. É uma gripe por vírus, tem contágio e a dengue já matou 8 no Paraná. Centenas doente e ninguém fala mais nada. Essa é a opinião da Edivete Fontato Marques. Vou repetir. Ela diz o seguinte: concordo com o senhor presidente. É uma gripe por vírus, tem contágio e a dengue, já matou 8 no Paraná. Centenas doentes e ninguém fala mais nada disso. Deixar registrado também a opinião de quem concorda com o presidente. Por isso que eu digo, isso é um blog democrático e o diálogo tem que existir. Álvaro Giovenardi. Chicão, o Bolsonaro faz um pronunciamento contra a quarentena, mas não desautoriza o ministro a se posicionar a favor. Seria essa a opinião dele ou só está discursando para depois jogar a culpa da recessão aos governadores? Ele é maquiavélico. O Maquiavel não era mau, o Maquiavel desnudou a política na época dele, né? Mas está agindo, realmente, ele está maquiavélico no sentido de procurar fazer essa jogada que o Álvaro está apontando aí, não é verdade? Então, aqui, ó, Amanda, depois quiser responder alguma coisa para alguma dessas colocações, fique à vontade aí. Daí eu faço uma outra pergunta depois, tá? Uhum. Fique à vontade. Bom, eu tenho visto frequentemente esse comentário a respeito da saúde. Só que eu acredito que a gente não pode desmerecer a potência dessa pandemia. Porque ao comparar um tipo por exemplo, a dengue, nesse caso, né, com o que está acontecendo, que é, ao meu ver, sim, mata pessoas, e sim, a gente já conhece algum tipo de prevenção, já tem, a gente já está relativizando muito. Exatamente. Eu acho que a gente está deixando de dar devida importância à pandemia e canalizando para outras doenças, para outros problemas e etc. É a mesma coisa que eu falar que milhões de pessoas morrem por acidentes de trânsito. Ok, mas a gente já tem políticas que estão lidando quanto a esse tipo de acidente ou de morte, né? Enfim, a gente já tem vacina para gripe comum. Para essa a gente ainda não tem, a gente não tem um norte, a gente não tem uma solução e não sabe quando isso vai parar ainda. Então é muito complicado a gente afirmar isso, mas eu concordo que tem muitas pessoas que morrem por vários outros motivos por ano. Perfeito. Deixa eu ver quem mais aqui. Antônio Florencio Brandão, Viviane Silvestre Vivi também, o Sérgio Xavier, advogado lá de São Paulo, também nos prestigiando aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E, por favor, pessoal, para quem chegou agora aqui, eu vou dizer com quem eu estou falando. Estou falando aqui uma conexão diretamente do Rio de Janeiro com Amanda Sangali. Ela é graduada em Ciências Sociais, cientista social, pela PUC do Paraná. É integrante também do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil, pesquisadora da área de ciência política, né, especialmente, né, com ênfase nos temas de elites políticas e relação executivo e legislativo. Bem, Amanda, o Bolsonaro, não se contentando com os ataques em seu pronunciamento de ontem, ele emendou hoje lá no cercadinho, que ele sai lá e tal, no cercadinho lá do Palácio da Alvorada, dizendo que as ações dos governadores são criminosas. E, mais uma vez, ele incitou, ele estimulou as pessoas a saírem de suas casas.
Eu digo assim, ó, mas num momento crítico como esse, né, que já falamos ontem também aqui com o Eugênio Jovenard, escritor, não seria o presidente que estaria cometendo um crime ou um possível crime, incentivando, incitando as pessoas a fazerem aglomerações e estarem sujeitas, enfim, a serem infectadas, porque a OMS ela alerta o mundo inteiro, né, para a importância do isolamento social. Ele não estaria incorrendo em um crime dessa forma, ou no mínimo numa irresponsabilidade tamanha? É uma responsabilidade contra o próprio povo, né? Esse que acho que é um problema até emocional aí, se a gente parar para pensar, né? Em nós, é contra nós, Uhum. contra ele mesmo, o povo brasileiro, né? Então é complicado, mas sim, eu não acredito que seja um crime os governadores se posicionarem contra ele, porque são poderes diferentes, de certa forma, instâncias diferentes. Uma coisa é o governo federal, outra coisa é o governo estadual. Não acredito que seja um crime isso. Acredito que há um desacordo aí e que isso deve ser resolvido. Mas não é acusando os governadores por prevenção que isso vai se resolver. Uhum. Né? E a gente já viu que ele não está aberto ao diálogo, mais uma vez, na conferência que ocorreu essa manhã, acusando, né, o Dória, principalmente, mas é complicado. Esse é um período que o isolamento social ele vai frear e a Organização Mundial da Saúde já afirma que os picos serão nessas próximas 3 semanas. Então, agora que a gente deveria continuar em casa, sabe? Quem pode estar em casa, continua em casa. Por quê? Porque essas pessoas que podem ficar em casa, inclusive, deixam de contaminar as pessoas que não podem ficar em casa. Porque existe uma grande parte da população que ainda não consegue ficar em casa, que precisa, né, conseguir o pão de cada dia. E o essencial seria que todos pudessem ficar em casa. Existe uma parte da população que não pode, e o papel do governo qual é? Não é mandar todo mundo para a rua, é fazer políticas para essas pessoas que precisam sair, para talvez elas não saírem, ficarem em suas casas, dar um subsídio nesse momento de crise. E que é uma crise bastante complexa, porque não é só uma crise sanitária, né, mas também é uma crise política, é uma crise econômica, é uma grande crise, eu diria. Então é Exatamente. difícil. Que afeta a produção. Pois é, você vê o Donald Trump, aquele, o presidente que o presidente nosso aqui tanto adora, gosta, se dá muito bem, tem um bom relacionamento com o Trump. Eu não sei se é o mesmo que o Trump tem com ele, porque o Trump tem interesses no Brasil, das riquezas brasileiras, mas tudo bem. Não é esse o caso aqui. Mas o Trump está distribuindo verbas, inclusive está chamando os americanos que moram no Brasil para ir voltarem imediatamente para os Estados Unidos. Eu faço uma pergunta para você. Será que o Trump está pensando assim, ó, no Brasil a coisa vai aumentar muito nos próximos dias? Ou ele está pensando, olha, aquele presidente que eu sou amigo, que ele vem para cá, etc, e tudo, que tanto elogia, não está tendo a capacidade de governar, de aplicar, enfim, as políticas públicas necessárias e está titubeando. Não vou deixar meu povo sofrer. Será que não seria isso? O que seria? O que você evocaria nessa fala do Trump, nessa chamada? Essa chamada pode ser sim, porque vai crescer se eles não mudarem, né? Claro que os governadores até há pouco não cederam ao que o presidente pediu, né? Mas, enfim, caso isso venha acontecer, é óbvio que os casos vão aumentar. Então, acredito que convocar o seu povo de volta para casa para, de certa forma, evitar, né, esse transtorno
É um pouco mais ético, menos irresponsável, eu diria. Mas eu não sei se também não há política por trás disso, assim. Bolsonaro é ainda uma peça-chave, né, para o Trump. E talvez com a fragilidade do Bolsonaro, as coisas fiquem um pouco bagunçadas e não sei se talvez ele retiraria o seu apoio ou não, ou como que vai ser. Talvez pode ter uma pegada política por trás, mas não é Sabe que ao meu alcance. Sabe que você tem razão, pode ser mesmo, que o Trump ele tá sujeito a sofrer muito para ganhar as eleições, para se reeleger lá, e há quem diga que ele corre o risco de perder as eleições para o coronavírus. Você falou, apontou uma situação, ao meu ver, assim, bastante interessante. Pode ser que tenha sido uma jogada política dele lá também, mesmo sentindo o medo que possa acontecer aqui no Brasil, mas uma jogada política, ele dizendo para o povo, olha, vem aqui que eu quero cuidar de vocês. Ao contrário do daqui, o daqui não, daqui manda vá para a rua, vá para, né? Pode ser que isso venha acontecer também, né? Amanda, eu vou te fazer mais uma pergunta a respeito dessa situação, depois nós vamos passar para o relacionamento executivo e legislativo, tá? Uhum, sim. Eu fiz aqui complicado o nome do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus. Alguma coisa assim. Tedros Adhanom, fica mais fácil. Ele mandou uma resposta direta ao presidente Jair Bolsonaro, depois dessas colocações dele, que insistiu em minimizar o coronavírus, né? E chegou a classificá-lo como uma gripezinha e tal, ou histeria. O Tedros, que é africano, ele foi claro em contestar sua posição e desautorizar Bolsonaro a tomar tais atitudes. Ele é da Organização Mundial da Saúde. Veja a que ponto chegamos, hein? Um presidente brasileiro levando puxão de orelha neste mundo afora aí, por não aceitar o óbvio. Eu peço para você, o mundo inteiro está errado e somente Bolsonaro estaria certo? O que você teria a dizer sobre isso aí? Então, é complicado. Quando a gente para pensar que a Organização Mundial da Saúde é a Organização Mundial da Saúde, que tem profissionais lá competentes para fazer o tipo de análise que eles estão fazendo, o tipo de previsão que eles estão fazendo, eu acredito que eu prefiro confiar na Organização Mundial da Saúde, sabe? Porque tem profissionais lá que estudam para isso. E o Bolsonaro deveria ser presidente, deveria governar o país, Brasil, de uma maneira coerente, respeitando os profissionais de cada uma das áreas, seja da saúde, seja da agência de inteligência, enfim. Eu recebi uma notícia, hoje eu estava lendo uma notícia, que os governos estão tomando certas medidas porque têm acesso a alguns relatórios que a agência de inteligência do governo está recebendo. E eles estão vendo que as previsões são, sim, de aumento muito grande. É muito provável que o aumento de casos de coronavírus aumente nos próximos meses. E por isso eles estão tomando essas medidas mais drásticas. E o Bolsonaro está simplesmente ignorando essas informações que vêm da Organização Mundial da Saúde e que são recebidas pela agência de inteligência do governo, do general Augusto Heleno. Então é complicado. Eu não acredito que o mundo esteja errado e só uma pessoa esteja certa. É Até porque se difícil, a gente olhar para os outros países, todos eles estão tomando as mesmas medidas. E a gente tem não só números, a gente tem as imagens dos caixões na Itália. A gente tem as imagens de vários caminhões. Eu tenho um colega que mora na Itália, ele diz que está muito, muito complicada a situação lá e está assim, impossível. É um problema até psicológico, passa a ser, né, depois de um tempo. Porque você vê tanta pessoa morrendo por uma gripezinha. É verdade, tá certa você. Deixa eu ler aqui o Júlio Gouveia. Acho impressionante o quanto este senhor se percebe como ungido, entre aspas,
e, abre aspas, abençoado, fecha aspas, por Deus. Só ele enxerga que o caminho é todo mundo voltar à vida normal, enquanto o mundo todo vai justamente na contramão disso. Quem será que está certo? Acabamos de falar aqui. Nelson Giovinazzi já tinha lido aqui, é que tem uns comentários que às vezes eles acabam sumindo daqui, depois voltam. Márcia Alves também está nos prestigiando, muito obrigado aí pela presença, Márcia Alves. Deixa eu ver aqui, então, relacionamento executivo e legislativo. Davi Alcolumbre, né? Antes, deixa eu ver uma coisa aqui, só deixa eu ler uma notícia importante que eu recebi aqui. Deixa eu ver aqui, que já está abrindo a internet, ela demora um pouco, mas já vem. Não foi possível produzir o vídeo, sair do vídeo e tal. Olha aqui, ó. Veja só, chefe da Casa Civil de Ratinho Júnior reforça pedido para que as pessoas fiquem em casa. Tomou posicionamento o Ratinho também, hein? Mais um aí. Contrariando a posição do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, o chefe da Casa Civil do governo Ratinho Júnior, Guto Silva, do PSD, afirmou durante a sessão da Assembleia Legislativa que o Estado vai manter a política de isolamento social para o combate ao coronavírus e reforçou o pedido para que a população fique em casa. Abre aspas, vislumbramos um longo período de incertezas, mas estamos atentos e seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, declarou, ressaltando que a estratégia é a mesma. Eu tenho que bater palma pro governo Ratinho, que realmente não deu ouvidos a essa tamanha irresponsabilidade, né? Lula está estreando um vídeo, passou aqui, chegou para mim aqui agora, mas esse não é conosco. Amanda Sangalli está aqui. E vamos para frente aí. Davi Alcolumbre, que é do DEM, né? O presidente do Senado, ontem, 40 segundos após o pronunciamento, ele já devia estar com isso aí pronto, né? De Bolsonaro, ele emitiu uma nota oficial que ia em desencontro às colocações do presidente em seu pronunciamento. E nada mais, nada menos de que o Rodrigo Maia, do DEM também, presidente da Câmara dos Deputados, em uma tuitada só de apoio ao Alcolumbre, ele disse, vou ler aqui, reafirmamos e insistimos, não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. É momento de união, de serenidade e de equilíbrio. A nação espera do líder executivo mais do que nunca transparência, seriedade e responsabilidade. Sem contar também que o Bolsonaro já atacou o STF, né, quando incitou essas manifestações há poucos dias aí. Você, como pesquisadora da área da ciência política, sobre as elites políticas, relações executivo e legislativo, o que estariam indicando essas trocas, digamos assim, de mensagens entre o presidente do Legislativo, do Congresso, do Congresso que faz parte lá, tanto faz a Câmara e o Senado. Essas trocas de mensagens desses dois presidentes, o que eles estariam indicando? Indica uma resposta bastante estruturada do Congresso Nacional, né? Essa é uma resposta que representa o todo, né, do Poder Legislativo frente ao Poder Executivo. Eles estão manifestando sua insatisfação com a declaração do presidente, né? E trazendo um pouco de previsão, assim, como eu já mencionei antes, a previsão de instabilidade política ao longo do governo Bolsonaro já era prevista, né? Isso já era previsto antes do início do governo, basicamente, justamente pelas características que eu mencionei, né? De certa autoridade em querer legislar pelo poder legislativo. Então, essa troca de mensagens indica que está se formando uma oposição ao próprio poder executivo. Dentro
da nossa instituição, das instituições políticas. Existe uma certa aliança que está se formando. E aí eu colocaria alguns questionamentos para a gente pensar aí, né? Não tem nenhuma resposta. Mas quais são as intenções desse suicídio político do Bolsonaro? Quais são as intenções por trás desse pronunciamento que ele teve? Né? Ele sabia que ele ia se queimar, que a imagem dele ia ficar ruim perante o Congresso Nacional, o STF, a Organização Mundial da Saúde, enfim. Não contra a própria imprensa, só aumentou essa guerra contra a imprensa, esse embate. Então, qual é a intenção do presidente Bolsonaro com esse tipo de política? É algo a se pensar. Será que ele está... eu ouvi várias possibilidades, várias possíveis respostas, e uma delas era uma questão de autogolpe, assim, de abandonar o cargo, porque ele não tem força, e deixar o vice assumir. E aí o vice quem é? É um militar. Mas eu não acredito que seja uma questão de golpe militar, eu não vejo essa possibilidade. Eu vejo muito mais uma possibilidade de fragilidade, maior fragilidade das instituições, do quesito que o parlamento seria uma segunda vez que estaria retirando um presidente eleito da sua posição como presidente. Então é um cenário muito complexo. É realmente mais um impeachment, né? Será que o impeachment seria um caminho? Não sei. Bolsonaro foi eleito. Pode ser que as pessoas se arrependeram agora? Pode ser, mas ele foi eleito. A gente vai questionar mais uma vez o processo democrático? Então, são muitas dúvidas que ficam agora na cabeça de um cientista político ou até mesmo da própria população, do próprio eleitorado, né, de Bolsonaro. Realmente, eu tenho esse mesmo pensamento também. Não vejo assim, o impeachment nesse momento. Eu acho que as forças, eu digo, os três poderes, digamos assim, lá o executivo, né? Os dois judiciários e o executivo, porque os três poderes não entrariam dois, mas Câmara e Senado e STF. E também as forças, digamos, econômicas, também os setores econômicos e partidos políticos que juntarem força nesse momento e vou usar a palavra enquadrar, mas não é daquela forma policial, mas enquadrar o presidente. Olha, presidente, o país é assim, 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 nós precisamos disso, disso, e é assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos agir. Eu digo isso aqui, sabe por quê? Que ao menos, olha, da reunião de hoje, eu peguei aqui, ao menos 25 dos 27 governadores manterão restrições contra o coronavírus, mesmo após Bolsonaro pedir o fim do isolamento. Então, tem aqui os governadores que disseram que vão manter as regras. Do Acre, de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Não se manifestaram governadores de Roraima e de Rondônia, que criticaram a fala de Bolsonaro, governadores do Acre, de Alagoas, do Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, tem mais aqui Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Ceará. Veja só, tem vários governadores aqui que eram bolsonaristas e hoje já se cansaram dele, ou estão se cansando. Evitaram criticar governadores da onde? Dos estados do Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Tocantins. Eu só quero... o Caiado chegou a romper com o governador, ele chegou a romper com o governador. Eu só vou bem rapidamente aqui achar aqui a posição do Witzel,
Tá fugindo aqui, não tá para. Mas tá difícil aqui para. Tá correndo muito. Mas o Caiado foi um dos que bateram firme mesmo e falaram: oh, não dá mais, não dá, porque o Caiado sempre foi um governador de direita, ele sempre defendeu os ruralistas, um governador de direita, mesmo ferrenho, lutador, que a democracia é isso, tem direita, tem esquerda. Sim, e é por isso que eu penso, talvez, que esse discurso foi, esse pronunciamento foi um tiro no pé, porque nem a própria direita está apoiando nesse momento, e talvez nem os próprios empresários estejam apoiando. Claro, tem os empresários midiáticos, né? Sem dúvida. Que estão aí na mídia, aparecendo, fazendo vídeo, isso, aquilo. Tem esses, mas eu não acredito que os empresários de outros segmentos e com intenções políticas estejam apoiando o Bolsonaro. Eu acredito que seja muito mais provável eles apoiarem uma certa união do Congresso do que a figura do Bolsonaro, que já está completamente desgastada. Então, tem pano para manga, eu diria. O cenário político, nossa, é muito complicado. Muito complicado. O Nelson Giovenari fala: Chicão, uma ideia para o futuro entrevistar um psiquiatra para fazer análise desse governo. Olha, muito interessante. Se você tiver uma indicação aí, me dá, eu vou procurar por aqui. Seria muito interessante, muito legal a tua colocação aí, Nelson Giovenari. Deixa eu ver aqui, Paulo Loureiro entrou, Paulinho da Contabilidade aqui de Pinhais também entrou, e eu agradeço muito a presença deles e de todos vocês. Amanda, nós chegamos aí ao final do nosso programa, estamos chegando. Eu deixo aqui uns minutos para você fazer suas considerações e abordar algum assunto que você gostaria que eu abordasse, eu não abordei, enfim, fique à vontade, é com você. Muito obrigada, Chicão, pelo convite, por esse bater-papo, que é sempre enriquecedor, né? Poder também contar com o pessoal que comentou. Agradeço a participação de quem comentou também. É sempre bem-vindo todos os comentários, independente das posições políticas. E acredito que é isso. O que eu tinha para abordar, eu consegui trazer para a nossa conversa. Reforço que essa crise política atual, ela é bastante previsível pelos cientistas políticos que estão acompanhando de pertinho essa novela, que é a política brasileira, né? Que cada dia é um novo desastre. Mas vamos torcer para que tudo se resolva dentro do possível, o mais rápido possível, porque a gente precisa que isso seja resolvido o quanto antes, né, para a população não sofrer aí com embate político nesse momento tão crítico para a saúde brasileira e mundial, enfim. E é isso, gostaria de agradecer por poder participar. Legal, então eu sempre peço para o pessoal fazer uma pose no final aí, para a gente, depois eu printo a foto para mim colocar no meu site. Tá ok? Tá. Um pouquinho mais para trás você ficar, um pouquinho só. Aí, legal. Sim. Legal. Valeu, Amanda. Muito obrigado. Obrigada. E eu agradeço a participação de todos, a tua predisposição também de participar dessa nossa entrevista. Tá ok? Um grande abraço para você. Tá bom, obrigada. Até a próxima. Marisa Lopes Oleiro.